Olá, alunos e alunas do primeiro ano. Bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje, falando sobre movimento uniformemente variado, vamos falar sobre movimento com aceleração escalar constante. Aqui quem vos fala é o professor Raimundo Dias. No livro de vocês, a gente pode observar o seguinte: o movimento com aceleração escalar constante, ele dá dois exemplos aqui para a gente ver. Primeiro, ele fala que na primeira situação, o motoqueiro observou o velocímetro da sua moto a cada segundo, nos primeiros momentos após a partida. Ou seja, ele saiu da velocidade inicial zero, né, quando o t era zero, e passou para a velocidade de 10 km por hora depois de 1 segundo. Então, depois de 1 segundo, a velocidade passou para 10. Então, se eu pegar 10 menos 0, vai dar 10. Dividido por 1 segundo vai dar 10 km por hora por segundo. Então, do segundo registro para o terceiro, ele passou de 10 segundos para 20 segundos. Então, 20 menos 10 vai dar 10, né? E aí, como variou 1 segundo, 10 dividido por 1 vai dar 10 km por hora por segundo. Do terceiro registro para o quarto, foi a mesma coisa. Ele passou de 20 km para 30 km. Então, 30 menos 20 dá 10. Dividido por 1 segundo, vai dar 10 km por segundo. Então, observe, nesse caso, que a cada 1 segundo a velocidade escalar aumentou 10 km por hora. Então, esse movimento aí é uniformemente, ou seja, a velocidade ela variou de maneira constante. A aceleração escalar média é constante diferente de zero, né? Você vai dar sempre 10 km por hora, 10 km por hora, 10 km por hora a cada segundo. E o movimento é uniformemente acelerado. Por que é acelerado? Porque em módulo a velocidade vai aumentando, né? Observe que 10 em módulo é maior do que 0, né? Que 20 em módulo é maior do que 10, que 30 absoluto, valor absoluto, é maior do que 20. Então, em valores absolutos, a velocidade vai aumentando. Então, esse movimento é acelerado. Na segunda situação, ele já diz o seguinte: segunda situação, o mesmo motoqueiro fez os seguintes registros. Primeiro, ele estava a 30 km por hora e a velocidade caiu, decresceu para 20. Então, se eu pegar 20 menos 30, vai dar menos 10. Dividido por 1, vai dar menos 10 km por hora a cada segundo, né? Vai diminuindo. De 20 do segundo registro para o terceiro registro, então nós vamos ter, ele vai diminuir 10. Então, sai de 20, passa para 10 km por hora. Então, 10 km por hora menos 20 km por hora vai dar menos 10. Dividido por 1 vai ficar menos 10 km por hora por segundo. E do terceiro para o quarto registro, nós vamos ter a mesma coisa. Ele estava em 10 km, ele zerou a velocidade. Então, se eu pegar 0 menos 10, vai dar menos 10. Dividido por 1 vai dar menos 10 km por hora por segundo. O que nós podemos observar aqui é que a cada intervalo de 1 segundo, a velocidade escalar instantânea variou em 10 km por hora uniformemente, né? A aceleração escalar média é constante, diferente de zero, e o movimento ele vai ser retardado, né? Por que é retardado? Porque além da velocidade estar decrescendo, né, em valores absolutos, 30, nesse caso, 30 é maior do que 20. A velocidade inicial é muito maior do que as outras velocidades. Então, significa dizer que, nesse caso, o movimento é retardado. Quando a velocidade inicial em valores absolutos é maior, nós temos essa condição aí. A função do gráfico da velocidade em relação ao tempo, nós temos o seguinte. Se vocês observarem, no movimento uniformemente variado, a aceleração escalar é constante, implica um aumento ou a diminuição linear da velocidade escalar, como a gente viu nos exemplos aí. Significa dizer que para os intervalos iguais, as variações de velocidades escalares também são iguais. Então, para estabelecer isso aí no movimento uniformemente variado, no instante t, nós temos o seguinte: a aceleração vai ser igual à aceleração média, né? A aceleração instantânea é igual, ou numericamente igual, é equivalente à aceleração média. Para calcularmos a aceleração, eu sei que é velocidade inicial, final menos inicial, tempo final menos tempo inicial. Aí eu multiplico os extremos pelos meios, vai ficar 1 vezes v menos vi, que vai ser igual a vezes t menos ti.
Aí considerando o t inicial como zero, né? Considerando o tempo inicial como zero, porque no momento que o cronômetro é acionado, então o tempo inicial é zero. Eu descarto isso aqui, fica A vezes T. Então fica V menos VI, que é igual a A vezes T. Tá menos VI, passa mais VI. Então vai ficar V, que vai ser igual a VI, mais AT. Então nesse caso, VI é a velocidade escalar no instante, né, velocidade escalar no instante TI, né, velocidade inicial, que a gente chama, que começa a contagem do tempo. A velocidade V é a velocidade escalar no instante T qualquer, né, no instante T final aí, ou no outro T maior do que o tempo inicial. Então nós podemos usar o gráfico para representar esse movimento. Como que nós vamos fazer aqui? Através desse exemplo, né? Como exemplo, nós vamos considerar as anotações feitas por um treinador para avaliar a situação vivida pelos ciclistas que se movem com aceleração escalar constante. Na primeira situação, no instante t inicial, que é zero, né, a velocidade escalar do ciclista é 10 metros por segundo. Depois de 5 segundos, depois de 5 segundos, a velocidade passa para 25. Então, se a gente calcular isso daí, nós vamos ter o seguinte: a aceleração vai ser igual à velocidade final menos inicial, a razão dela por o tempo final menos tempo inicial. Então, no tempo final é 25, velocidade, né? Velocidade final 25, inicial 10. Então, 25 menos 10. O tempo final é 5, o inicial é 0. Então, 5 menos 0, né, vai dar 5. Então, 15 dividido por 5 vai dar 3 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração. Nós podemos calcular através da tangente. Se colocarmos isso aqui num gráfico, né, e observarmos esse ângulo θ aqui, né, que a tangente de θ vai ser cateto oposto pelo cateto adjacente. Cateto oposto é 25 menos 10, né, que dá 15, e o adjacente é 5 menos 0, que vai dar 5. Então, 15 dividido por 5 dá 3. Então, eu posso observar que a tangente de θ deu a mesma coisa da aceleração, né? Então, a aceleração é numericamente igual à tangente de θ. Uma outra coisa que eu posso analisar aqui é que, como a velocidade final em valores absolutos é maior que a velocidade inicial, então essa aceleração é positiva, né? Então posso dizer que esse movimento é acelerado, né? Não é só porque a aceleração é positiva, não. É porque em módulo, em valores absolutos, a velocidade final é maior que a velocidade inicial. Algumas vezes a gente pode encontrar acelerações negativas e o movimento ser acelerado, né? Porque nós vamos olhar para os valores absolutos das velocidades. Então, como o valor absoluto da velocidade final é maior que o valor absoluto da velocidade inicial, então eu posso dizer que esse movimento é acelerado. Uma outra coisa que vamos analisar é o segundo exemplo, é que ele diz assim: na segunda situação, novamente o cronômetro foi disparado e iniciou-se a medição do tempo, iniciou-se a medição do tempo inicial, que foi 0. Nesse instante, a velocidade inicial era de 30, ou seja, quando ele começou a contar, o ciclista saiu com 30 metros por segundo de velocidade. Então, após 10 segundos, a velocidade do ciclista decresceu, né? Ele passou para 10 metros por segundo. Então, calcule a aceleração escalar do ciclista nesse intervalo de tempo. Então, eu vou pegar velocidade final menos inicial, 10 menos 30, né? E eu vou pegar o tempo final, que foi 10, menos o inicial, que era 0, né? Então, 10 menos 0. Então, 10 tira 30, fica 20 negativo, dividido por 10 menos 0 é 10, então 20 dividido por 10 dá 2 metros por segundo ao quadrado. Então, o que a gente pode observar aqui? Que nesse caso, eu posso observar que a velocidade inicial era 30 e a final é 10. Aqui nesse caso, em valores absolutos, a velocidade vai diminuindo, decrescendo em valores absolutos. Se ela vai decrescendo em valores absolutos, significa dizer que esse movimento é retardado. Uma outra coisa que eu posso observar é que esse θ aqui é igual a esse ângulo lambda, vai ser o inverso, né? Se aqui é positivo, aqui vai ser negativo, θ. Porque
esse ângulo aqui, como a inclinação da reta está nesse sentido, é porque esse ângulo está no segundo quadrante. Então, se ele está no segundo, esse ângulo está no segundo quadrante, então ele é equivalente a esse valor aqui negativo. Tangente no segundo quadrante é negativo. Então, se eu pegar a tangente de lambda, vai ser igual a menos tangente de θ, né? A tangente de lambda vai ser menos tangente de θ. Então, que vai ser menos 20 sobre 10, né? Ou seja, cateto oposto, que é 30 menos 10, o cateto oposto, né? Que vai ser 10 menos 30, que é final menos inicial. 10 menos 30 vai ficar menos 20, pelo cateto adjacente, que é 10 menos 0, que vai ser 10. Então, 20 menos 10 dividido por 10 vai dar menos 2. Novamente, nós podemos observar que deu os mesmos valores, menos 2, né, e menos 2. Então, a aceleração vai ser numericamente igual à tangente, né, que vai ser menos 2. Uma outra coisa que eu posso observar aqui é que a velocidade final vai ser menor que a velocidade inicial em valores absolutos, ou seja, a velocidade final em valores absolutos é muito menor que a velocidade inicial. Então, esse movimento aí é retardado, né? São essas as duas condições que a gente pode ter aí e que concluiu justamente isso daí, né? Então, vamos agora lá para as questões do movimento de aceleração aí. No exemplo 2, né, diz assim: um ciclista desloca-se com movimento uniformemente variado, representado pela equação, que vai ser essa equação aí, né? V, que vai ser igual a 6 menos mais 8t. Na letra A, ele pede a velocidade escalar no instante em que foi disparado o cronômetro. Quando foi disparado o cronômetro, é o tempo inicial, que é 0, né? Então, se o tempo é inicial, eu tenho a velocidade inicial. E a velocidade inicial é esse valor aqui, ó, que é 6 metros por segundo ao quadrado. É só observar que vai ser V na função da velocidade, né? VI mais AT, ó. Sempre é assim. Então, aqui o primeiro termo aqui é velocidade, o segundo é aceleração. Na letra B, ele quer a aceleração escalar. Então, a aceleração escalar vai ser quem? Ó? 8. Então, a aceleração vai ser 8 metros por segundo, né? 8 metros por segundo elevado ao quadrado. Isso é o que eu tenho na letra B. Na letra C, ele quer a velocidade no instante 3 segundos. Ele tem um instante que vai ser 3 segundos e ele quer que você calcule a velocidade. Como a equação horária vai ser velocidade, que vai ser igual a 6 mais 8t, então eu vou ter velocidade vai ser igual a 6 mais 8 vezes o valor de t, que é 3. Ó. Então, a velocidade vai ser igual a 6 mais 3 vezes 8, 24. 24 com mais 6 vai dar 30. 30 metros por segundo. Então, eu tenho esse valor aí. Na letra D, ele diz o seguinte: se o movimento é acelerado ou é retardado entre os instantes, né? Para mim saber, é só observar o seguinte, ó, como vamos observar em módulo, em valores absolutos, em valores absoluto, V e VI, né? Vamos observar. Se eu tenho o módulo da velocidade inicial, a velocidade inicial é 6. O módulo de 6 é quem? Ó, 6. O módulo da velocidade final depois de 3 aqui vai ser quanto? 30. O módulo de 30 é 30. Então, eu posso dizer, como a velocidade final em valores absolutos é maior que a inicial, então o movimento é acelerado. Ele é acelerado porque os valores modulares da velocidade final é maior que o valor modular da velocidade inicial. Então, nós vamos agora para questão 3, né, o exemplo 3 do livro, que diz assim: durante um teste realizado numa pista reta, os movimentos de um ciclista foram registrados e representados no gráfico ao lado, que é esse gráfico aqui, né, representados no gráfico ao lado. Considere que no instante 20 segundos o ciclista acionou os freios até parar
com aceleração escalar em módulo de 1 metro por segundo. Ou seja, aqui ele foi diminuindo 1 metro por segundo a cada segundo, até parar, né? Então, na letra A, ele quer a aceleração média e o tipo de movimento realizado de 0 a 10 e depois de 10 a 20. Então, se nós vamos colocar aqui na letra A, de 0 segundo a 10 segundos, né? 10 segundos, vamos calcular a aceleração média aqui. De 0, a velocidade inicial é 0, de 0 a 10, a velocidade inicial é 0, a velocidade final é 30. Então, eu vou pegar 30 menos 0, assim, ó, 30 menos 0. E o tempo de 0 a 10, o final é 10, né? Final e inicial é 0. Então, 10 menos 0. 10 menos 0. Então, 30 menos 0 é 30, 10 menos 0 é 10. Aqui vai ficar 30 dividido por 10 dá 3 metros por segundo ao quadrado, né? Aí, depois eu vou ter de 10 a 20, né? De 10 segundos a 20 segundos. Se vocês observarem, quando o tempo é 10, a velocidade é 30. Quando o tempo é 20, a velocidade continua sendo 30. Então, velocidade final é 30, velocidade inicial também 30. Então, eu vou pegar a aceleração aqui, vai ser velocidade final 30, velocidade inicial 30. Quando a velocidade final é 30, o tempo é 20, né? 20. Quando a velocidade inicial é 30, o tempo é 10. Então, 30 menos 30 é 0, e aqui vai ficar 10, aí aqui vai dar 0 metro por segundo ao quadrado. Isso aqui é um movimento uniforme apenas, né? A velocidade, não existe aceleração, então a velocidade aí é constante, né? Agora vamos na letra B, diz assim: o tempo gasto e o espaço percorrido pelo ciclista entre os instantes em que os freios foram acionados. Então, nós vamos ter o seguinte: eu tenho um ângulo aqui, ó, né, um ângulo θ, que ele vai ser igual, θ1, ele vai ser igual a esse θ2 aqui, né, θ2. Então, eu posso simplesmente dizer que a aceleração, né, na letra B, a aceleração vai ser igual a tangente de θ2, né, em módulo. Posso colocar em valores modulares, né? Então, eu posso dizer que a aceleração aqui de 20 até parar, que quando ele acionou o freio, a aceleração aqui é 1 metro por segundo. Ele deu no problema aqui, ó. Então, tem 1. A tangente é o cateto oposto, que vai ser 30 menos 0, ó. Cateto oposto, né, que esse aqui, cateto oposto, que é 30, aqui, ó, 30 menos 0. 30 menos 0, pelo cateto adjacente aqui, ó, que vai ser 20, ó, TF menos 20, né? TF menos 20, que é o que eu posso definir aí, ou seja, tempo final, né? Menos 20. Então, eu vou pegar aqui 1, vai ser igual a 30 menos 0 é 30, e aqui vai ficar tempo final menos 20. Vou multiplicar os extremos pelos meios, né? Vai ficar assim, 1, aqui 30 menos 0 é 30, TF menos 20. Aí eu multiplico os extremos pelos meios, nós vamos ter o seguinte, 1 vezes TF vai ser TF, 1 vezes 20 vai ser 20, menos por mais dá menos, que vai ser igual a 1 vezes 30 é 30. Então, menos 20 passa mais 20, então o tempo final vai ser igual a 30 mais 20. Então, tempo final vai ser igual a 50, nesse caso, 50 segundos. Bom, eu achei o 50 segundos. Aí, o que ele quer? Ele quer agora o espaço, né? Ele quer o espaço. Ele diz assim, o tempo gasto e o espaço percorrido. Como aqui o espaço percorrido pela bicicleta entre os instantes em que os freios foram acionados. Na realidade, eu quero apenas esse período aqui, ó, né? Só onde os freios foi acionado. Então, eu tenho, nesse caso, uma área, né? Então, é só calcular a área disso aqui. Eu sei que a área, a variação do espaço é numericamente igual à área. Como isso aqui é uma área de um triângulo, se vocês observarem, a área do triângulo vai ser... A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. É essa fórmula aí, ó. Então, a variação do espaço vai ser igual a base, que é isso aqui, ó,
vai ser tempo final menos 20, né, ó, tempo final menos 20, vezes a altura, que é 30 menos 0, ó, 30 menos 0, que é daqui para aqui, é 30 menos 0. 30 menos 0, né? Isso aqui dividido por 2. Eu sei que TF, eu já descobri o valor dele, é quanto? Ó, 50. Então, ΔS vai ser igual a 50 menos 20 vezes 30 menos 0 é 30, dividido por 2, né? Eu posso pegar 30 e dividir por 2 dá 15, então ΔS vai ser igual a 50 menos 20 dá 30, 30 vezes 15, né? Que aqui ficou 15, 30 dividido por 2 dá 15. Então ΔS vai ser igual a 15 3 vezes dá 45, então vai dar 450 nesse caso, metros, né? Então o ciclista andou 450 metros até parar. Bom, paramos por aqui, próxima aula continuaremos. Até mais.